Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Mais um momento de intimidade com o Pai. Estamos aqui, tenho certeza que Deus ele tem uma palavra para abençoar a nossa vida, para que a nossa fé ela seja mais fortalecida em Deus. Vamos falar sobre atitude de fé. O segredo para vencer os desafios. Quem nessa vida não tem desafios para enfrentar? Então nós vamos estar falando sobre esse assunto. Atitude de fé, o segredo para vencer os desafios. Quem eram os 10 espias? Eu creio que você já tenha ouvido falar dessa história dos 10 espias. Quem eram eles? Qual foi a atitude deles diante dos gigantes? Você sabe? Se você sabe, você vai lembrar da história. Se você não sabe, você vai ouvir. Qual foi a atitude deles diante dos gigantes? Eles eram príncipes. A palavra de Deus diz que eles eram príncipes, nobres, homens de valor, foram escolhidos criteriosamente por serem fortes. Lembra da história? Eram também inteligentes, líderes, representantes ilustres de suas tribos. Moisés os enviou para conhecerem a terra prometida e depois, com relatos vivos, incentivarem o povo a lutar com bravura na sua conquista. Eles passaram lá, lembra da história? 40 dias, passaram lá 40 dias e ficaram deslumbrados com a exuberância da terra. Era uma terra fértil, boa, que manava leite e mel. Era tudo quanto Deus havia falado. Eles voltaram da jornada com os frutos excelentes da terra. Todavia, na hora de dar o relatório, disseram a Moisés que a terra era boa, mas devorava seus habitantes. Disseram que não conseguiriam entrar lá. Pelo contrário, morreriam no deserto, comendo pó, pois lá haviam gigantes ameaçadores e imbatíveis. Este foi o relatório que eles prestaram a Moisés e ao povo. Eu te pergunto, para eu e você refletirmos, qual é o relatório que você tem dado diante das circunstâncias da sua vida? Qual é o relatório que você tem dado diante das circunstâncias da sua vida? Êxodo capítulo 13, versículo 33, diz que aos olhos deles, dos 10 espias, eles eram como gafanhotos. Como você tem se visto? Como você tem se visto? É aquilo que você vai ser. É o que nós vamos estar aprendendo através dessa palavra que Deus fala aos nossos corações. Nós vemos aqui que os 10 espias eles foram vencidos por uma atitude de incredulidade. Então, o que é atitude? Atitude é um comportamento ditado por uma energia no nosso interior, que nos faz agir e reagir diante dos desafios. Quais tem sido a nossa reação diante dos desafios?
Deus, ele fala para nós agirmos, para nós reagirmos diante dos desafios. Não recuar, não olhar atrás. Como reagimos diante dos desafios? Qual a nossa atitude? Ou qual tem sido a nossa atitude diante dos desafios que muitas vezes a vida nos apresenta? Como eles viram o desafio de conquistar a terra? Como você tem visto o desafio daquilo que você quer conquistar? Como que você está vendo essa conquista? Nós vemos que os 10 espias, eles eram príncipes, mas sentiram-se diminuídos diante dos gigantes. Eles eram nobres, mas sentiram-se desprezíveis. Eram valorosos, mas sentiram-se como pequenos gafanhotos. Como nós nos sentimos diante dos desafios? Como nós nos vemos diante dos desafios da vida? Nós vemos que por eles agirem dessa maneira, nós vemos que faltou o sentimento de fé. É por agirem mais pelo sentimento do que por fé. Foi a maneira que eles se viram diante daquele desafio. Saiba que você é aquilo que você vê. Você é aquilo que você vê. O que você tem visto? Muitas vezes você vai fazer algo, muitas vezes você fala assim, eu acho que eu não sou capaz de fazer aquilo, de realizar aquilo. Eu acho que não é para mim. Como que você tem se visto? Para que você possa conquistar aquilo que você quer conquistar. Como que você está vendo esta conquista? A vitória vai depender da maneira que nós estamos vendo. A conquista vai depender da maneira que nós estamos vendo. Às vezes você fala assim, será que eu vou conseguir? Será é dúvida. Nós temos que ter certeza que nós vamos conseguir realizar algo. Porque não querem ter o desconforto de ter que se prepararem. Por isso que muitas vezes nós pensamos da maneira errada. Porque muitas vezes não queremos ter o desconforto de ter que se preparar para poder conquistar, para ter a vitória. Grandes resultados vêm com grandes esforços. Vou falar novamente. Grandes resultados vêm com grandes esforços. Ninguém consegue realizar nada, conquistar nada, se não se esforçar. Ninguém consegue. A glória de Davi, qual foi? Foi Golias. A glória de Davi foi Golias. Jesus, antes de receber uma coroa de glória, ele recebeu, lembra? Uma coroa de espinhos. E nós? Como é que nós estamos vendo a nossa conquista, os desafios que surgem na nossa vida? Como é que nós estamos vendo? Você tem a mentalidade de gigante ou a mentalidade de gafanhoto? Qual é a sua mentalidade? Gigante ou de gafanhoto? Para a gente parar, pensar e meditar. Como tem sido a nossa mentalidade? De gigante ou de gafanhoto? Como os 10 espias. Os 10 espias misturaram os fatos com a falta de fé e levaram o povo a duvidar. Quando alguém duvida de algo, ele não duvida sozinho, percebeu? Ele leva outras pessoas a duvidarem junto. Olha como que é as coisas. Quando a pessoa ela tem mentalidade de um vencedor, ela faz com que aquelas pessoas que estão junto dela sejam vencedor também. Olha a diferença. Por isso que eu vou perguntar novamente, qual tem sido a sua mentalidade? De gigante ou a mentalidade de gafanhoto? Vamos
Nós vamos ver aqui também um exemplo de Josué e Caleb. Vocês também com certeza lembram da história de Josué e Caleb. Misturaram os fatos com uma grande fé e tiveram uma vitoriosa e possuíram a terra. Tiveram grande fé e tiveram uma vida vitoriosa e possuíram a terra. Lembra de Josué e Caleb? Vamos ver exemplos de pessoas que tomaram atitudes corretas e conquistaram, para que a gente possa ter a mesma atitude, para que a gente possa também conquistar. Daniel tomou a atitude de não se contaminar e se tornou um dos 3 maiores ministros do Império Babilônico e um dos maiores profetas da Bíblia. Lembra? Vamos ver a atitude de Noé. Qual foi? Ele tomou a atitude de construir a arca e de obedecer a Deus e se tornou herdeiro da justiça na terra e por ela condenou o mundo. Qual foi a atitude de Abraão? Abraão tomou a atitude de sair da sua terra para ir a um lugar que ele não conhecia e se tornou o pai da nação de Israel e o nosso pai da fé. Qual foi a atitude de Jó? Tomou a atitude de não blasfemar contra Deus e recebeu o dobro do que ele possuía antes. Qual foi a atitude de Davi? Davi tomou a atitude de não tocar no ungido do Senhor, mesmo que ele perseguisse de forma implacável, e se tornou o maior rei da história de Israel. Qual foi a atitude de Moisés? Moisés tomou a atitude de não ser filho da filha de Faraó, para ser contado junto com o povo de Israel e se tornou o maior profeta da Bíblia. Qual foi a atitude de Isaías? Isaías tomou a atitude de atender à grande incumbência de Deus e se tornou o maior profeta messiânico e da história cristã. Qual foi a atitude de Pedro? Pedro tomou a atitude de obedecer a Deus mesmo sob ameaça de morte e se tornou um dos proeminentes apóstolos da igreja do Senhor Jesus. Qual foi a atitude de Paulo? Paulo tomou a atitude de não mais viver a sua vida para que Cristo viesse nele e se tornou o maior apóstolo dos gentios e teve revelações exclusivas de Deus. Olha que exemplos lindos de fé para nós termos também na nossa vida. Qual foi a atitude de Jesus? Jesus, ele tomou a atitude de morrer por nós, negando a sua vontade. Está sentado à direita de Deus Pai, exaltado soberanamente com um nome que está acima de todo nome, para que toda língua confesse como Senhor e Salvador para a glória de Deus Pai. Olha o exemplo que Jesus teve. Qual tem sido o nosso exemplo? Qual tem sido a nossa atitude? Ou qual é a atitude que nós estamos tomando diante dos desafios? Qual é a atitude que nós estamos tomando? E você, qual é a atitude que você vai tomar agora para que você seja um vencedor, para que você possa conquistar o que o seu coração deseja? Qual a atitude que nós vamos tomar para que nós podemos falar da nossa conquista, falar da nossa vitória?
porque você é um vencedor. Esteja falando coisas boas sobre você. Porque às vezes é mais fácil nós falarmos aquilo que é ruim. É mais fácil falar. Mas vamos falar aquilo que é bom. Aquilo que é bom em você. Começa a falar, começa a declarar, começa a tomar atitudes corretas, atitudes que vai fazer com que você conquiste, que vai fazer com que você chegue lá no seu propósito. Porque Deus vai te ajudar. Que essas palavras possam nos ensinar e que nós possamos praticar. Não só ouvir, mas praticar. Eu tenho certeza que Deus não falou essas palavras à toa para que a gente pudesse ouvir. Deus, ele tem algo a fazer através dessa palavra que nós acabamos de ouvir. Então creia. Não seja que nem os 10 espias que duvidaram. Creia que em Deus você pode sim conquistar e ter a vitória de Deus na sua vida. Fale coisas boas sobre você. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família e abençoe a todos que estão ao seu redor. Esteja curtindo essa palavra, esteja comentando o que Deus falou aí no seu coração. Esteja comentando, você vai estar abençoando mais pessoas também com o seu testemunho de fé, com aquilo que você acredita, que nós acabamos de falar. Testemunhe para que mais pessoas possam acreditar no que Deus pode fazer. Esteja compartilhando nos seus contatos essa palavra, para que a palavra de Deus ela possa chegar mais longe. Quantas pessoas que nós vemos que estão muitas vezes desanimadas, desmotivadas, muitas vezes sem esperança de uma vida melhor. Quantas pessoas muitas vezes tristes, quantas vezes tem pessoas querendo ouvir essa palavra de motivação. Então compartilhe para que elas ouçam também, para que elas também possam tomar uma atitude correta, uma atitude diferente, e elas possam conquistar também o que elas propuseram no coração delas e aquilo que Deus também quer que a pessoa venha a conquistar. Compartilhe e seja bênção na vida dessas pessoas. Conto com você. Deus abençoe e até a próxima Intimidade com o Pai.